Bom dia pessoal, vamos chegando, vamos tomar aí o nosso Café com a Texa de hoje. Como vocês bem sabem, toda terça-feira às 8h30, um pequeno Café com a Texa aqui onde a gente debate, na verdade onde a gente vai explanar para vocês algumas dicas técnicas, sejam de atendimentos realizados pelo nosso 0800 ou de casos interessantes que entendemos úteis para você, para te auxiliar no seu dia a dia, tá? Então bora lá, pega a sua caneca aí, vamos tomar um cafezinho e bater um papo legal com algum conteúdo interessante e para o mundo de motocicletas hoje, né? Para quarta-feira será o mundo de caminhões e para quinta-feira o mundo de carros. Então você que está meio perdido aí, viajando na maionese, assista aí quarta-feira para o ambiente de carros, eu que viajei agora, quarta-feira ambiente de caminhões e quinta-feira ambiente de carros, tá bom? Então eu vou tomar um gole aqui do meu café e vamos seguir em frente com o nosso bate-papo para o mundo de motocicletas. Boa! Legal, então o tópico de hoje do nosso bate-papo vai ser relacionado ao erro P0351, um erro bem tradicional aí de falha no cilindro 1. Então, se a gente olhar a nossa primeira imagem, nós vemos aqui uma motocicleta Dafra Maxim 400 e ao acessar o diagnóstico dessa moto, nós vemos ali curto, né, o corte do circuito de injeção 1, que seria uma falha de explosão detectada ali naquele cilindro 1 dessa motocicleta, tá? Então, o sistema de eletrônica, né, o sistema eletrônico que gerencia a moto tem a capacidade de analisar se está ocorrendo corretamente ou não uma explosão no cilindro. Essa explosão é gerada, como bem sabemos, pela bobina de ignição com o auxílio da vela. Então, quando nós temos esse tipo de erro, é muito importante que a gente analise tanto a vela quanto a bobina de ignição. A vela, nós temos o método mais tradicional, um método simples de nós analisarmos ela de acordo com a sua coloração. Então, se a gente vê uma vela mais escura, já nos dá uma indicação de uma excessiva carbonização, de uma mistura mais rica do nosso motor. E se a gente vê uma vela de uma coloração mais esbranquiçada, também nos dá a indicação de uma mistura extremamente pobre. Tá? Lembrando que misturas muito pobres podem ocasionar um excesso de temperatura do motor e o derretimento, inclusive, do eletrodo negativo aqui da nossa vela. Tá? Então, essa aqui é a nossa vela de ignição. A gente vai fazer um zoom aqui nela para vocês verem em mais detalhes o eletrodo e ver, neste caso, a vela aqui da minha mão direita. Para vocês aí deve ser a esquerda, mas a minha mão direita, uma vela mais carbonizada e aqui na minha mão esquerda uma vela mais esbranquiçada de uma mistura mais pobre, tá? Então simplesmente por analisar a coloração da vela, você já tem inclusive uma leitura do estado da queima dentro da câmara de combustão, tá? E é muito importante ao analisar a vela, analisar também a distância que eu tenho, né, dessa minha vela aqui entre o meu eletrodo e o meu ponto de massa. Tá? É muito importante. Se a gente pegar essas outras duas velas aqui, esse outro par, a gente percebe uma diferença clara, tá, entre um eletrodo e outro que está completamente desgastado. Né? Então, quanto maior é a distância do eletrodo, quanto mais danificado ele estiver, né, significa que essa vela já está no fim da vida dela. No caso, essa aqui é da minha direita, é a que está mais danificada, que o eletrodo está mais afastado. Essa aqui é uma vela ligeiramente melhor aí de aproximação do eletrodo, tá? Então, essa é a primeira observação, verificar a coloração da vela, verificar se está danificado o eletrodo negativo, o eletrodo de geração de faísca aqui, né? Para a gente fazer esse tipo de leitura mais visual na nossa vela. Nós também podemos testar a resistência da vela, tá? É um pouco mais difícil esse tipo de situação ocorrer, mas podemos testar aqui, colocamos o nosso multímetro em resistência. Se você tiver um multímetro mais tradicional, que vai ter a escala de medição aqui, coloque ele na escala de 20K, tá? De 20 kΩ, para a gente poder ver a resistência da nossa
vela de ignição, tá? Então, eu vou utilizar uma das pontas minhas como um cabo banana, né, jacaré, porque fica mais fácil de eu poder segurar aqui o ponto da minha vela. E a outra ponta, que é a ponta vermelha ou preta, independe das posições que você ligar aqui para ver resistência, não varia nada. É importante que você coloque ela bem na cabeça do eletrodo, bem no topo do eletrodo, para que você possa ver realmente a resistência. Tá vendo ali? E a gente está encontrando uma resistência de aproximadamente, se eu estabilizar um pouco a minha mão aqui, opa, perdi aqui o contato, de novo, em torno de 5,28, 29 kΩ, tá? As resistências de velas NGK, de acordo com o fabricante, devem estar na faixa entre 3 e 7 kΩ. Então, não necessariamente, se você pegar uma vela, seja uma usada ou uma nova, e você vê que eles têm uma diferença muito grande da sua resistência, isso significa um problema, como essa vela aqui que está com 3,3. A vela que está mais danificada está com uma resistência bem mais baixa do que a outra vela melhor. Mas não necessariamente uma resistência maior ou menor já indicaria, se estiver dentro dessa faixa de 3 a 7, um defeito na vela, tá? É mais quando nós tivermos uma escala bem superior ao 3 e entre 3 e 7 kΩ, tá bom? Então, testando essa outra vela aqui, a vela que estava mais esbranquiçada, a gente encontra em torno de 3,8, e a outra que está mais carbonizada, a gente encontra aqui em torno de uma resistência um pouco maior, 4,7, tá? Normalmente, quando a gente tem uma vela mais esbranquiçada, ela acaba por forçar um pouco a perca de resistência da vela. E uma vela carbonizada acaba criando um pouco mais de resistência à condutividade elétrica, tá? Então, você vai perceber tanto pela coloração quanto pela variação da resistência que vai mudar um pouquinho entre as suas velas, certo? Mas a análise ali principal que você pode fazer é pela própria visualização do estado do eletrodo, ok? Da coloração da vela também. Outra coisa que você deve fazer ao analisar, né? Analisar a vela, estado visual e, de preferência, como é um custo mais acessível. Primeira coisa, quando você encontra esse tipo de falha, substituir a vela, tá? É o primeiro teste que você deve fazer, é a substituição da vela de ignição, porque nós podemos ter ali um problema relacionado à vela, que é muito mais fácil, muito mais barato de arrumar do que trocar uma bobina, ok? Normalmente aí, se a gente começar a falar de bobinas aí, de motos de alta cilindrada, vai começar a tornar a nossa vida um pouco mais difícil. Se a gente voltar aqui para o nosso caso, que é a Maxim, na segunda imagem, o nosso software da Texa indica uma ajuda para o reparo, né? Então, quando você clica em cima do erro e clica no ícone azul ali embaixo com o formato de uma interrogação, ele vai te dar uma tela te dizendo que verifique se a bobina de ignição está dentro da gama correta, 0,63 ohms a 23 graus aproximadamente, tá? Verificar a parte de cablagem, que seria o cabo, a fiação, verificar também se a alimentação que está chegando na bobina está correta e, se caso isso estiver fora, substituir o componente, tá? Pegando aqui nossa bobina da nossa Maxim, tá? Da nossa Dafra, nós vamos fazer o teste de resistência do nosso primário para analisar se está batendo com o especificado ali pelo software, em torno de 0,63 ohms, tá? Então eu vou selecionar aqui meu banana, vou aproximar aqui a minha medição, tá? Realizando aqui a minha medição do primário e eu estou encontrando ali no meu multímetro em torno de 2,8, 2,7 ohms, bem acima do indicado para esse modelo de moto, tá bom? Então isso aqui já especificou por esse teste simples de resistência que meu problema não era a vela, mas o meu problema era a própria bobina dessa motocicleta, exigindo no caso então que eu faça a substituição dessa minha bobina, tá? A resistência, né, como esse caso explicado aqui para uma Dafra, ela pode variar de acordo com o fabricante. Se a gente estiver falando de, por exemplo, Ducati, você pode encontrar esse modelo de bobina para Ducati, tá?
E nela aqui, nos dois pinozinhos aqui que temos de contato do eletrodo de alimentação, do chicote de alimentação, nós iremos colocar em ambos e medir também a resistência, que vai estar numa faixa de 1,5 ohm, tá? Olha lá, 1,3, 1,2, o valor em média tem que ser até no máximo 1,5 ohms. Então você pode encontrar umas pequenas variações, mas a resistência do primário dessa bobina fica no máximo até de 1,5 ohms. Em várias montadoras também vai ser esse mesmo valor, como Kawasaki, né? Bobinas também do tipo COP, como essa outra bobina COP também utilizada pela Ducati, você vai encontrar também 1,5 ohms. No caso dessa bobina para Ducati, ela tem 3 conectores, tá? 3 contatos, 3 terminais, até aqui por trás fica mais fácil. Um amarelo, um preto e um vermelho, ok? Então a gente vai pegar entre o vermelho e o amarelo, entre os pinos da ponta, que seria o pino 1 e o pino 3. E vamos medir a resistência do primário dessa bobina, que é uma bobina já COP, uma bobina palito, que também vai trabalhar com a faixa aí de mais ou menos 1,5 ohms no máximo. Olha lá, 1,4, 1,3, 1,2. Essa é a resistência também para esse tipo de bobina COP, tá? Se você trabalhar com o Yamaha, em modelos como a Phaser, o modelo FZ25, a resistência do primário já vai ser um pouquinho maior, em torno de 2,1 até uns 2,6 ohms, você vai encontrar a resistência para o primário. Então é sempre importante você seguir aí o manual do fabricante para ter o conhecimento mais correto do valor de resistência que você deve encontrar no primário da sua bobina, tá? Já no caso da vela, como a gente falou, você pode buscar diretamente tabelas do fabricante, como a NGK trabalha entre 3 e 7 ohms, e a Bosch, se eu não estiver enganado, trabalha na faixa de 3 até 9 kΩ, né? A NGK 3 e 7 kΩ e Bosch 3 e 9 kΩ, tá? São especificações aí do próprio fabricante da vela que vocês podem encontrar facilmente aí na internet, ok? Então, nossa dica aí é principalmente testar a resistência tanto da vela quanto da bobina, analisando o circuito aí da sua moto. Também você pode testar a resistência do cabo de vela. Normalmente vai encontrar em valores em torno de 3, 4, 5 kΩ para a resistência do circuito do cabo de vela, tá bom? É importante também que você faça uma movimentação ali para verificar se esse valor não vai estar variando muito de acordo com a vibração. E a última dica que eu vou passar para vocês é analisar sempre o erro interno do seu multímetro, tá? Muitas vezes a gente cai numa besteira de analisar um valor de resistência e ver que ele está maior do que o limite, né? O limite é 1,5 e a minha medida, por exemplo, deu 1,8, um 1,7. Se eu não saber qual é o erro do meu multímetro, eu poderia falar que esse 1,7 está errado, porque o limite é 1,5. Só que olha ali o erro do meu multímetro, tá? Ele ficou flutuando ali, né? Em mais ou menos 0,3, 0,4, 0,3, estabilizou um pouquinho agora e é em 0,2. Então eu tenho um multímetro ali, ó, mais aproximadamente com um erro de 0,2. Então se eu estou medindo 1,7 e o meu multímetro tem um erro de 0,2, eu tenho que subtrair o erro. Então se a leitura é 1,7, a leitura real é 1,5. Então ele estaria dentro do limite ali da resistência daquele componente. Então sempre tome cuidado. Antes de realizar qualquer uma das medições que eu fiz, primeiro veja o erro interno. Se você usa esse esqueminha aqui do banana, né, jacaré e a outra ponta agulha, fica fácil. Bota o jacaré na outra ponta agulha e espera o valor se estabilizar. Estabilizou ali em 0,2, esse é o erro do seu multímetro, tá bom? E assim você vai descontar esse valor de todas as leituras de resistência que você realizar de qualquer componente, tá bom? Depois que a gente realizou a substituição da bobina, nós voltamos lá na motocicleta e apagamos o erro dela, tá? O erro foi apagado e o problema foi solucionado. Legal, pessoal? Então, uma dica simples, como testar aí o primário,
como testar aí a resistência deles e também de uma vela de ignição e alguns detalhezinhos que você tem que tomar cuidado ao testar a resistência. Sempre olhar o erro do seu multímetro, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço aí para todos que estiveram nos assistindo aí, tá? O Ricardo, a Garage Moto, todo o pessoal aí do Ambiente Motos que esteve participando da nossa live de hoje. Para você que está futuramente assistindo aí no nosso YouTube, um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite. Não sei que horas que você vai estar nos acompanhando, mas você pode estar sempre assistindo esse e outros episódios do nosso canal do YouTube, Texa do Brasil, tá bom? Mais uma vez, obrigado e até a próxima terça-feira às 8h30. Valeu, pessoal! Até mais!